Olha, o Senapa de Imperatriz participa de mais uma Copa de Basquete sobre rodas. Mostra aqui no Cidade. Enquadra as equipes do Espama de São Luís e a seleção de cadeirantes do Ceará. Jogo truculento, a disputa acirrada ponto a ponto. O Maranhão entrou no intervalo perdendo por 2 pontos de diferença. Mesmo assim, o Washington, técnico do Espama, estava confiante. É difícil, a equipe do time do Ceará é muito bem montada, muito bem treinada e é um jogo de 2 times nivelados, no mesmo nível. 2 pontos de diferença, já dei as orientações para a minha equipe que no segundo tempo tentar virar esse jogo. Do lado do Ceará, o professor Francisco José não quis revelar a estratégia. Disse apenas que o time ia para cima. A estratégia de jogo aqui é vencer. Ninguém pode abrir espaço não, porque o adversário é muito bom também. E assim, como nós somos de Fortaleza e somos tricolor também, a gente veio aqui para vencer e para subir também, né? Tá dando certo. Tá dando certo. Vamos para a vitória, né? Porque aqui, todos os times aqui estão no mesmo nível. Aí você não vê aqui time fraco nem time forte não, todos estão no mesmo nível, por isso que a competição é muito boa. De volta ao jogo, os 2 times com marcação cerrada. Num vacilo, cesta de 3 para cá, cesta de 3 para lá. Enquanto isso, o time da casa, o Senapa de Imperatriz, se concentrava. E o Palmas no aquecimento. Um fato interessante chamou a atenção. Em meio aos marmanjos, percebemos que o basquete de rodas, diferente do basquete normal, ele é inclusivo. O time de Palmas, por exemplo, tem 2 mulheres. As 2 bonitas jogam de igual para igual, disputam bola e espaço na quadra em um esporte que exige força e agilidade. É muito pesado. A gente cansa, às vezes machuca, muitas vezes cai, né? Mas é bom. É muito gratificante estar aqui jogando. O basquete de rodas é mesmo inclusivo. No Aspama de São Luís também tem uma atleta e, pelas imagens, parecia ansiosa para entrar no jogo. O Campeonato Interestadual de Basquete Circuito Imperatriz foi promovido pelo governo do estado do Maranhão através do projeto de incentivo ao esporte. Essa Copa é pela Lei de Incentivo ao Esporte do estado do Maranhão. No governo Flávio Dino, descentralizou, porque essa lei era muito na ilha, no São Luís. Mas hoje a gente consegue fazer várias competições desse nível no interior do estado. Nesse projeto, além da inclusão social dos cadeirantes, nós compramos 14 cadeiras para o Senapa de Imperatriz, cadeiras de top de linha. Hoje, as cadeiras mais modernas que tem no Brasil foram adquiridas por ele. E as equipes que tiveram de fora tiveram todas as condições, toda a estrutura de logística, como hotel, passagem aérea e terrestre, além dos uniformes. 6 equipes divididas em 2 chaves por meio de sorteio jogaram entre si dentro das respectivas chaves, classificando as 2 melhores pelo índice técnico para a segunda fase, que já era a semifinal. As chaves ficaram assim: chave 1, Maranhão, o Senapa de Imperatriz, o Pará e o Tocantins, o time de Palmas. A chave 2, o Maranhão, o Aspama de São Luís, o Piauí e o Ceará. No primeiro jogo, o time da casa, o Senapa de Imperatriz, perdeu para o Pará. O placar foi 32-55. Abrimos 10-2 nos primeiros minutos. Aí o time deu uma descontrolada, nervosismo, era a estreia e eles acabaram. O nosso armador, que iniciou a partida se destacando, eles começaram a fazer uma marcação, pressão em cima dele. Ele não joga sozinho, mas é 50% do time e acabou que eles colocaram uma marcação fixa em cima dele e foi minando o nosso potencial de ataque. Parabéns aí a todos os participantes, parabéns mais uma vez aí ao Senapa, né, representando a cidade de Imperatriz, representando aí o nosso Maranhão. E é isso aí, são os nossos atletas que precisam e merecem ser valorizados. Olha, e cresce a população de São Luís, a capital maranhense. Põe aqui na tela do Cidade. O IBGE aponta que a capital maranhense tem uma população de 1.082.935 habitantes. Já entre os estados, o Maranhão ocupa a 11ª posição no ranking dos mais populosos. Este é o resultado do mais recente estudo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Com esta população, a capital maranhense está atrás de cidades como Belém, no Pará, Guarulhos, em São Paulo, e Campinas, também em São Paulo, levando em consideração apenas as regiões metropolitanas
metropolitanas das grandes cidades, a região metropolitana de São Luís, que compreende São Luís, São José de Ribamar, Raposa e Passo do Lumiar, ocupa a 18ª posição no ranking das mais populosas, com 1.605.305 habitantes. Bem, o IBGE divulga anualmente, uma questão legal e constitucional também, as estimativas de população, que são dados, né, importantes que trazem, com referência a 1º de julho de cada ano, a população dos municípios e dos estados. No caso aqui de São Luís, a nossa cidade é a 15ª mais populosa, né, a 15º município mais populoso do Brasil. E isso se mantém, se a gente comparar com 10 anos atrás, também era o 15º, né? A gente tinha uma população em torno de 985 mil pessoas e hoje está em quase 1.095.000, bem próximo disso, né? Então, já no caso do Maranhão, como você já bem colocou, né? O Maranhão era o 10º estado mais populoso do Brasil. E com os dados mais recentes, ele passou a ser o 11º, já que ele foi ultrapassado por Santa Catarina, né? Que estava logo atrás, mas apresentou um crescimento populacional nesse último decênio, né? Um pouco mais acelerado, né? Acabou passando, né? As populações dos municípios foram estimadas por método matemático e são o resultado da distribuição das populações dos estados. Os números servem para nortear as políticas públicas. Bem, o IBGE tem a cada 10 anos o censo demográfico. O censo demográfico é a principal pesquisa, né? Ela traz um conjunto gigantesco e bem abrangente de dados, né, sociodemográficos, mas como ele é a cada só 10 anos, a gente tem nesse período as estimativas. E para que elas vão servir, essas estimativas? Primeiro, é um dos principais parâmetros de divisão do Fundo de Participação dos Estados e dos municípios, já que esse número divulgado pelo IBGE ele é publicado no Diário Oficial da União. Então, o Tribunal de Contas da União ele utiliza esses números divulgados para ver as faixas, né, que os estados e os municípios vão estar para recebimento desses fundos, que são importantíssimos, que são boa parte da receita dos estados e dos municípios brasileiros. Além disso, quando você atualiza anualmente com as estimativas esses dados populacionais, as secretarias, seja municipais, seja secretarias estaduais, elas podem também atualizar as suas perspectivas para produção de políticas públicas em diversas áreas. Então, você ter dados sociodemográficos atualizados é importantíssimo, né, para que a gente possa estar sempre, né, tendo essa constante atualização do que é feito em prol da população. Muito bem, vamos ficando por aqui. Agora você fica com o Jornal da Cidade. Até amanhã!